Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre aquele que talvez seja um dos principais erros, né, dos investidores, principalmente aquele investidor que coloca dinheiro em ações pensando no longo prazo, que é a falta de diversificação. O Markowitz tem para mim uma das frases, talvez uma das mais fantásticas, né, do mundo dos investimentos, que é que a diversificação é o último almoço grátis do mercado. Eu sei que existem lendas em relação a isso, como por exemplo, quem diversifica vai ganhar menos. Isso não é verdade. A gente pode ver na prática que existem várias estratégias na capitalismo, mesmo a gente tem carteiras com 20, 25 ações, onde o retorno é bem acima da média do mercado, né? Então, a diversificação nos dá a possibilidade de ter ganhos diferenciados também, assim como proteger a carteira. O investidor brasileiro ele é ainda um pouco teimoso em relação a isso. É um questionamento que a gente recebe, por exemplo, dos nossos clientes. Mas eu tenho uma carteira com 8 ações, agora tu está dizendo que eu tenho que ter uma carteira com 20 ações. Será que 20 não é demais? Primeiro, a gente tem um histórico fantástico, né? Hoje o nosso histórico é o melhor do mercado, e um dos motivos é justamente essa questão da diversificação. Então é importante que o investidor pense que ele, entre aspas, estaria abrindo mão, né, de ter uma carteira mais concentrada para uma mais diversificada, mas onde ele vai investir de uma forma bem mais tranquila, né? Isso não tem nem comparação, tá? E claro, o investidor ele pode ir fazendo aquilo aos poucos, né? A gente não pode esquecer que numa carteira de longo prazo, a gente está pensando em 5, 10, 15, 20 anos, então aos poucos ele pode ir adicionando novos ativos na carteira. Quanto a isso, não tem problema nenhum. E quando a gente fala em diversificação, eu não estou falando em pulverização, né? Não estou falando em ter 100 ações na carteira, mas sim ter uma carteira com 20, 25 ações, como eu comentei. Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem mais comum o investidor estar um pouco mais aberto a essa questão de ter mais ações, mas obviamente sem exagerar. Lembrando que hoje a gente tem acesso a bolsas do mundo inteiro. Através da Bolsa Americana, a gente consegue comprar ações do mundo inteiro, por exemplo. E, pô, se eu vou ter uma carteira com 8 ações, 10 ações, como é que eu vou ter uma carteira diversificada? Vou ter ativos internacionais? No nosso entendimento, isso não faz sentido, né? E eu já vinha percebendo isso, né? Eu estou desde 2004 no mercado. Eu trabalhei muito tempo como assessor de investimentos e conversando com os clientes eu percebia que aqueles clientes que tinham uma carteira mais concentrada, eles tinham ganhos menores ou tinham perdas maiores do que aqueles clientes que tinham carteiras mais diversificadas, né? Então, para cada cliente investidor que tinha uma carteira concentrada e estava ganhando dinheiro, tinha 9 investidores que não estavam ganhando dinheiro, né? Ou estavam ganhando bem abaixo aí da média do mercado. Claro que eu fui vendo isso muito mais empiricamente, mais olhando, conversando com os clientes, até que há 2 anos a gente começou a realizar um estudo na Capitalizo, já que nós temos um serviço chamado Help Invest, onde o investidor nos encaminha os seus investimentos, a gente faz uma avaliação desses investimentos e aponta lá os que seria interessante manter ou não em carteira, obviamente de acordo com as nossas recomendações, e nós separamos essas carteiras, foram mais de 700 carteiras, e a gente fez um estudo aprofundado, né, para entender o que aqueles investidores na média ali estavam fazendo, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, nós temos o resultado de algumas carteiras nossas em relação à carteira Clientes Capitalizo, aqui que eu já vou comentar, né, que é essa aqui que deu 35%. E o período examinado foi do dia 28/7/2017, né, das ações, até o dia 28/2/2022. Então, o que nós fizemos? Basicamente foi pegar as ações que os clientes tinham e retroceder, né? Obviamente, tinha cliente que não tinha carteira lá em 2017, mas era só para a gente ter entender na média o que estava acontecendo aí ao decorrer dos anos, tá? E a primeira coisa que a gente se deparou quando nós fomos fazer, compilar esses dados, foi essa questão das carteiras concentradas, tá? Na média, os investidores tinham da uma, duas, três, quatro, cinco, 6 ações, né? Banco do Brasil, Itaúsa, Sanepar, Oi, Via e B3, tá? Se a gente pegasse assim, entre 70% e 80% dos investidores tinham essas ações aqui na carteira. E a maioria tinha 6 ações, e a média dava bem pouco no total, assim, acho que
se a gente pegasse aí 80, 90%, a maioria das carteiras não passavam de 10 ações, né? E essas ações aqui eram as que mais apareciam. Claro que nós tivemos. Itaúsa não subiu muito nesse período, mas também não caiu. Banco do Brasil teve uma performance positiva, Sanepar também. Via, né, que agora virou Casas Bahia, não teve uma performance boa. Oi, então não precisa nem falar, e B3 foi razoavelmente bem. Tá? Então, assim, é uma carteira ruim, ok, né? Mas talvez a gente não imaginasse que essa carteira ia ter um retorno tão baixo quanto teve. Para vocês terem uma ideia, durante esse período, a carteira teve um retorno de 35%, essa aqui, clientes capitalizo, e o Ibovespa teve um retorno muito baixo, mas foi um retorno de 72%. E aqui nós colocamos também algumas das nossas carteiras no período. A de dividendos deu 147%, a de micro e small caps 354% e a Thiago Prux aqui 442%. E o que as nossas carteiras têm? Claro que tem a questão da estratégia, claro que tem a questão de investir de forma profissional, mas as nossas carteiras têm em comum a diversificação, né? E olha a diferença de desempenho que nós tivemos, tá? Por isso que é importante, né? A gente consegue ver através dos números, né? Eu acho que contra números é difícil argumentar, mas a gente consegue ver com os números a diferença que faz, né? Tanto para proteção quanto para a possibilidade de ganhos maiores ter uma carteira diversificada. Então fica a dica, diversifiquem, é muito importante, né? Não só para proteção, mas também para buscar maiores ganhos. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o site da Capitalizo, vou deixar um cupom de desconto também para quem quiser conhecer mais a respeito da empresa, tem os nossos contatos, né? Tem o WhatsApp ali, quem quiser manda um áudio, uma mensagem que o pessoal do atendimento com certeza vai atender, e deixo também o convite aqui para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!